A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional, volume 428 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas, e por isso por si mesmo se destrói. E muitos materialistas, fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, porque cada povo criou o seu Deus e criou a sua Bíblia. Por isso existe uma infinidade de deuses e uma infinidade de Bíblias. Um é o Buda, outro é o Alá, outro é o Maomé, outro é Jeová. E uma porção de filósofos que criaram essa infinidade de Bíblias diferentes umas das outras. Outro é o Adonai. E fora os deuses que não existem mais, que foram derrotados pelas guerras religiosas, porque já existia uma infinidade de deuses. Quem conhece cultura racional não se envolve nessas coisas misteriosas, enigmáticas, onde existem os finitos e os transfinitos. Quem conhece cultura racional está ansioso para voltar para o seu estado natural, que o verdadeiro natural tudo é e o artificial nada é. O artifício é aqui da Terra, porque as artes são da Terra, desse progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. A fase do pensamento terminou 51 anos passados, porque entrou na natureza fase racional, comandada pela energia racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, e que também é a fase da desmaterialização da energia do primeiro mundo, que está materializada aqui na Terra, na cabeça de todos. E depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural. E ninguém sentiu essa mudança, por todos estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentir a mudança da fase de civilizados, da fase da desmaterialização do raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, vivemos mesmo artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, ninguém tem condições de sentir essa mudança de fase. Da fase da civilização para a fase racional, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E todos no seu verdadeiro estado natural finda-se a morte, porque passaram a saber como voltar ao seu estado natural. Porque estão na fase da racionalização dos povos, que é todos conhecerem o mundo de sua raça, saberem como voltar para ele, como todos estão sabendo. E pensador nenhum sabia o porquê da mecânica material, como pensador nenhum sabia o porquê da mecânica racional, como pensador nenhum sabia o porquê da mecânica celeste. E por isso duvidavam de tudo que não conheciam. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, se continuássemos ligados nessas duas energias do chão, pensando e imaginando, íamos nos transformar na categoria de bicho irracional, porque é a natureza de transformações. E por isso todos estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E assim vive a bicharada do chão, que parece que tudo são e nada são.
Nada são por quê? Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim dessa deformação racional e transformação racional. Até que enfim chegou o fim desse entulho de ruínas, monturo de ruínas. Sim, porque são fedorentos, catinguentos, morrientos e ceborrentos. Para ver que é um monturo de ruínas reunidas que chegaram no fim desse estado de imperfeição. Basta ser matéria para ser um desequilibrado. Todo pensador e imaginador é desequilibrado. Nunca conseguiram o equilíbrio perfeito, por isso está aí esse desequilíbrio dos pensadores, moral, físico e financeiro. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento. E aí está a falência moral, física e financeira dos pensadores, a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores faliram. A falência do pensamento há 51 anos passados. E por isso houve todo esse desequilíbrio dos pensadores, que se afundaram nos tóxicos e nos entorpecentes, desequilíbrio total e que leva à loucura. O tóxico leva a pessoa à loucura, seja lá de que espécie for o tóxico. Seja lá artificial, natural, que é a maconha, o cogumelo, o álcool e a cocaína, leva a pessoa ao desequilíbrio total. E todos esses entorpecentes são combatidos pelas autoridades, porque já sabem o fim triste dos viciados, que é a loucura completa. Tudo isso porque a humanidade sentiu um vazio dentro de si, e esse vazio era preenchido por entorpecentes que faziam com que a pessoa ficasse sonhando, sonhos lindos. Hoje, para encher o vazio, está aí a cultura racional nos livros do Universo em Desencanto. Preenche o vazio de todos, porque vai esclarecer o porquê estão aqui e vai fazer com que todos conheçam o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, que é a desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é no istmo do mesencéfalo, e que depois dela desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Agora os que vivem desconhecidos de si mesmos estão fanatizados por essa infinidade de filosofias. E todo fanático é teimoso porque pensa que está certo e não está. Porque é traído pelo pensamento. E por isso o pensamento é o traidor dos pensadores, porque ele foi feito para lapidar os pensadores. E por isso o pensador que tiver que fazer uma viagem, ser morto nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Ele foi feito para lapidar o pensador e não para equilibrar o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida do pensador, tudo correria certinho. Mas o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, que há milhões de milênios vêm preparando, por meio da lapidação, a humanidade, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e de sua raça, saber como voltar para ele. E aí está esclarecido como voltar para o seu estado natural, que o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje estão vendo que chegou o fim da matéria, que chegou o fim da morte, porque a matéria continua aí no chão. E a energia do mundo racional, que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, e depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Por que são eternos?
porque são puros, limpos e perfeitos e a pureza é eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Se não fosse a cultura racional, a humanidade ia se transformar em quadrúpede, em bicho do chão, porque a natureza é de transformações, se transformando de uma vida para outra e piorando assim o estado de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. Aí está o desencanto da matéria, que é a energia que vai voltar ao seu estado natural. Essa energia é do primeiro mundo, o mundo racional, que está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Porque essa energia era do mundo racional, mas devido à deformação e à transformação natural da natureza veio parar aí no chão. E por isso são animais racionais, porque passaram a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E os que estão fanatizados por seitas e doutrinas de religiões estão perdidos porque todo fanático pensa que está certo, como coisa que o pensamento fosse o certo. O pensar que está certo é uma coisa e o provar que está certo é outra coisa. E essa escrituração tem base, tem lógica, tem uma infinidade de provas e comprovações, e que os pensadores não conheciam, porque basta estar ligado nessas duas energias do chão para pensar e imaginar e se transformar como bicho irracional e correr toda essa hierarquia de bicho. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, para que ela volte ao seu estado natural, que é o verdadeiro mundo da raça de todos, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, estudando a cultura racional dia e noite e dia, para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, que se multiplica o seu sofrimento de dia para dia, tudo piorando cada vez mais, até o dinheiro desvalorizando cada vez mais e tudo cada vez mais caro, um fim de mundo, bem dizer. Qual é a causa disso tudo? É porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E por isso houve aquela seca no sul que não tinham água para beber. Aquela seca em Santa Catarina que não tinham água para beber. Terremotos no Rio Grande do Norte, e nunca existiu isso no Brasil. A causa? Porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. A grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitas aves, muitos peixes e muitos animais. Até o país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E sabem que estamos na fase do terceiro milênio, que é a parte que completa toda a gestão do animal racional. Gestão quer dizer vida. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse o universo em desencanto, a humanidade estaria perdida, porque iam mesmo se transformar, por a natureza ser de transformações, na categoria de bicho irracional,
por estarem vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E assim vive a bicharada do chão. E bicho acostuma com tudo, se vicia com tudo porque o bicho é completamente desregulado. E por isso vive desconfiado de tudo e desconfiado de si mesmo, não tem confiança em ninguém, por ser bicho do chão. Todo bicho é assim. Não confia em ninguém, confia e desconfia. Como de fato, todo bicho, ninguém pode confiar em bicho, porque bicho não regula, o bicho é completamente desregulado. Hoje é amigo, amanhã é inimigo. Para ver que geralmente a bicharada vive completamente numa desregulagem sem limites. Porque é amigo hoje e inimigo amanhã. Hoje está tratando bem, amanhã está tratando mal, porque a bicharada é completamente desregulada. Hoje é amigo, amanhã é inimigo. E assim é a vida dos pensadores malfadados. Malfadados quer dizer desregulados. Se regulassem, eram amigos até morrer, mas por não regular, é que é amigo hoje e inimigo amanhã. Esta é que é a pura realidade. Procuram até a magia negra para se vingarem, para ver que a humanidade sempre passou por uma desregulagem muito grande, uma desregulagem sem limites. Só o que funciona na humanidade é o raciocínio, nele está a paz, está o amor, está a fraternidade, está a concórdia, todos concordando com todos. No pensamento, a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos e os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo, com tudo e com todos. Por isso é amigo hoje, é inimigo amanhã, por viver em conflitos consigo mesmo. Porque o pensamento divide e causa a discórdia. A discórdia causa os atritos e os atritos causam os conflitos. Para ver que o pensamento é conflitante, por isso quem passou a se conhecer não quer mais pensar. Porque não quer mais viver em conflito consigo mesmo, e sim quer raciocinar. Porque no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. E por isso a humanidade está lendo e relendo para desmaterializar a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Ninguém quer mais ser de matéria, porque ninguém quer mais viver martirizado pela matéria. Hoje todos querem voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse um universo em desencanto, nós continuaríamos encantados nesse vale de amarguras, porque todos de matéria vivem amargurados, porque são escravos da matéria e por isso têm que trabalhar para sobreviver. O mundo das vaidades, da arrogância, da ganância pelos bens materiais e pelos postos, porque todos querem ser grandes e ninguém quer ser pequeno. E por isso todos sonham com postos altos. Os aventureiros conseguem postos altos, mas nem todos são aventureiros. E assim é o mundo das vaidades aparentes, todos peregrinando nesse mundo sem saber o porquê dele. Verdadeiros peregrinos que vivem encantados, sofrendo e morrendo sem saber porquê. Agora é que chegou o fim do encanto, o fim da matéria, porque está aí o desencanto. Desencanto quer dizer a energia do primeiro mundo, o mundo racional, voltando para o seu estado natural. Abolindo assim a morte, porque todos passaram a se conhecer e sabendo como voltar para o seu estado natural,
que é no primeiro mundo com seu corpo de energia de vida eterna. Tudo porque a fase do pensamento terminou e causou todos esses males nos pensadores, a destruição dos pensadores, e que se transformarão para as classes inferiores por estarem ligados a essas duas energias aí do chão. Pensamento e imaginação, duas energias que se transformam. Então a pessoa se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformação. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 429 do Histórico.